Bom dia aos meus alunos do nono ano. Hoje nós temos aquele encontro nosso, né? Aqui vai uma aula, a gente vai falar do período do terror. A gente já tem conversado sobre isso. Após a Revolução Francesa em 1789, a França se divide aí, a classe burguesa, a burguesia mais rica, a burguesia mais pobre, se divide em dois grupos, que nós vamos chamar do grupo de direita, os girondinos, e o grupo de esquerda, os jacobinos. E são justamente os girondinos que vão governar de 1789, de julho de 1789, até junho de 1793. Então, vão governar 3 anos aí praticamente, né? 4 anos, para tentar salvar a França dos problemas enfrentados pela fome, pela crise social, né? Pelo desemprego em massa e os efeitos da Revolução, né? O rei e a rainha estão presos em prisão domiciliar e eles criam uma constituição. Então agora o governo não é mais absolutista do rei, da rainha, eles continuam reinando, mas não governam. Já vimos isto lá na Revolução Inglesa, lembram? O rei reina, mas não governa, não decide o destino da nação. Na verdade, é como se fosse assim, pessoal, apenas assina, tá certo? O parlamento francês, o governo francês, cria todas as leis, as novas regras, as diretrizes, e o rei assina. Ele é obrigado a assinar porque ele está preso dentro da sua própria casa, tá certo? Esses 4 anos, até 1793, não há uma solução para a crise francesa, tá certo? E mais, há uma reação, há uma contra-revolução. Não se esqueça que os monarquistas estão lá na França ainda, tá certo? Há uma tentativa de invasão dos países vizinhos, a Áustria, tá ok? Sobretudo a Áustria, de tentar invadir para restabelecer a monarquia e o rei ao poder. Lembre-se que a princesa Maria Antonieta era austríaca. Diante deste fato, há uma insatisfação popular, a população vai para a rua, e nesse sentido, os jacobinos tomam o poder. Eles conseguem prender o rei e a rainha, já conversamos sobre isso, e eles instauram na França, então, o que a gente chama de período do terror, né? Em junho de 1793, os jacobinos tomaram a convenção, prenderam os líderes girondinos, criaram o Comitê da Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário, tá certo? E esse comitê organizou uma força pública de 300 mil homens, tá certo? Para se defender dos países invasores, e também criaram um tribunal revolucionário que passou a julgar e a condenar o suspeito de conspirar contra a República. Como eu disse para vocês naquela aula, no plantão de dúvidas, esse período de julho de 1793 a setembro de 1794 ficou conhecido como a Era do Terror, porque eles passam a empregar a guilhotina como pena de morte, tá certo? E todos aqueles que não fossem a favor dos jacobinos, que fossem contra a Revolução, que fossem traidores da pátria na visão deles, seriam guilhotinados, tá certo? Então, o terror foi uma ditadura implantada pelos jacobinos, e condenaram à morte todos os opositores. Calcula-se nesse período, eu falei 35 mil, mas é um cálculo. No período, 300 mil pessoas aproximadamente foram guilhotinadas, né? E cerca de 35 mil pessoas foram julgadas de forma sumárias e condenadas à morte pela guilhotina. Muitos, e quem eram, professor? Nobres, pessoas da alta burguesia, pessoas da Igreja Católica, tá certo?
até mesmo os jacobinos dentro do próprio partido, que eles consideravam traidores, que questionavam esses métodos, também eram acusados de traição e sumariamente executados, tá certo? Ele foi um período violento, radical, mas foi um período em que teve muitas conquistas na França, de certa forma. Por exemplo, foi permitido lá foi permitido o divórcio. Lembre-se que a igreja, a maioria estão sendo mortos e estão sendo subjugados, então a igreja não pita mais. A separação da igreja do Estado, a igreja é igreja apenas, não participa mais do governo. As escolas públicas são criadas, porque se eu quero educar o homem para o novo, eu preciso criar escola. É por isso que a escola pública existe, por causa da Revolução Francesa, por isso que vocês estudam gratuitamente. Isso. E os impostos sobre os mais ricos, de renda sobre os mais ricos, entre outras coisas, tá certo? Então esse período de terror, ele teve, de certa forma, algum lado positivo para a Revolução, embora uma coisa assim extremamente cruel. Beleza? Falo no próxima live, mando uma livezinha para vocês do período napoleônico, tá certo? Que que os jacobinos duram 2 anos, um ano e pouquinho, e aí tem uma reação conservadora e posteriormente eles dão poder para o militar. Um abraço, até ao meio-dia.